Olá, estamos de volta para mais um Jornada em Resumo, desta vez do fim de semana dos dias 4, 5 e 6 de fevereiro. Vamos começar pela sexta-feira, quando o SESI Vôlei Bauru enfrentou e venceu a equipe do Barueri por 3 sets a 0. Vamos ver algumas imagens e também o comentário de Fábio Toledo, do Locomotiva Esportiva. Depois da conquista da Copa Brasil, com direito a desfile em carro aberto pelas ruas da cidade, o SESI Vôlei Bauru encarou o Barueri pela quarta rodada do retorno da Superliga. As Chiquititas, adversárias bastante conhecidas das bauruenses, poderiam até mesmo assumir a quarta posição do SESI, dependendo do resultado final, né? E então o Bauru enfrentava esse adversário já complicado e também lidava com a ressaca do título, né? Convenhamos, muitas vezes acontece, né? Então o time do técnico Rubinho teve dois pontos importantes aí a ser trabalhado e no final das contas o SESI conseguiu uma boa apresentação, né? Na quebra do passe adversário, contra-ataques também foram bem aproveitados e também o time contou com um bocado de erros das jovens comandadas aí do técnico Zé Roberto Guimarães para fazer 3 sets a 0, 25-17, 25-22 e 25-20, um jogo que contou aí com uma boa contribuição coletiva, né? Todas as jogadoras tiveram aí seus momentos de brilhantismo, mas vale o destaque aí para as centrais Maiane com 12 pontos e Maihara com 8, jogadoras que foram decisivas no bloqueio. Foi uma peça-chave aí para essa vitória bauruense, uma vez que o ataque do Barueri começou a ser muito exigido e aí a partir disso passou a errar bastante. Na próxima rodada, dia 8 de fevereiro, o SESI Vôlei Bauru vai a São Paulo encarar o time do Pinheiros. Bela vitória do SESI Vôlei Bauru sobre o Barueri. O SESI Vôlei Bauru que vem embalado pela conquista da Copa Brasil de vôlei feminino. Então vamos aos jogos, né? Os demais jogos desta rodada e as próximas partidas. Jogos válidos pela 15ª rodada. Valinhos venceu Pinheiros 3-2. Minas venceu o Sesc Rio Flamengo 3-2. Maringá perdeu para o Fluminense 3-1. O Brasília Vôlei perdeu para o Praia Clube. Mais uma vitória do Praia Clube por 3-0. O SESI Vôlei Bauru, como você viu aí, venceu o Barueri. E o jogo entre Osasco e Curitiba foi adiado por conta de casos de Covid. Jogos da rodada 16, nesta segunda-feira. Curitiba e Brasília às 18 horas. Fluminense e Valinhos às 19, Praia e Minas, o Clássico Mineiro às 20h30. Na terça-feira, o Pinheiros enfrenta o SESI Vôlei Bauru às 16h30, Barueri e Osasco às 19 e o Sesc Rio Flamengo enfrenta o Maringá às 21 horas. A classificação de momento da Superliga Feminina traz o Praia em primeiro, o Minas em segundo, o SESI Vôlei Bauru agora é o terceiro, Osasco em quarto, Barueri em quinto, Fluminense é o sexto, Sesc Rio Flamengo é o sétimo, Pinheiros é o oitavo, Brasília é o nono, Maringá o 10º e as duas equipes que brigam para não ser rebaixadas, o Curitiba e o Valinhos. Outro jogo que também aconteceu na sexta-feira foi a vitória bauruense no basquete sobre o Cerrado. Vamos ver alguns lances dessa partida e também os comentários de Rafael Antônio. Cristiane e amigos do resumo do Jornada, o Bauru Basquete teve muitas dificuldades para vencer o Cerrado na última sexta-feira no ginásio Panela de Pressão. Não foi uma grande apresentação da equipe bauruense, que encontrou algumas dificuldades ofensivas. Até por conta disso, em alguns momentos do jogo, o Cerrado aproveitou bem a situação e o primeiro tempo terminou muito equilibrado, com as equipes se alternando à frente do marcador. Na segunda etapa, o Bauru Basquete voltou melhor, mais concentrado e com uma grande atuação, especialmente de Rafael Hetzheimer, a equipe acabou vencendo a equipe do Distrito Federal. Foi uma vitória importante
para a equipe do Bauru Basquete, né, que soma 2 vitórias nos confrontos contra os 2 times do Distrito Federal, mas dizendo para a sequência do campeonato, não basta apenas a precisão aí do Bright no lance de 3 pontos, como vocês observaram anteriormente. O time precisa jogar mais coletivamente para conquistar melhores resultados dentro do NBB. A campanha é boa, é verdade, mas o time vem tendo dificuldades para vencer as equipes que estão na parte de baixo da tabela. Agora, o Bauru Basquete terá 2 compromissos no Nordeste brasileiro, contra o Unifacisa e contra o Basquete Cearense, na próxima sexta e no domingo da semana que vem. E é preciso que os comandados do técnico Jorge Guerra melhorem principalmente o aproveitamento ofensivo. Vitória bauruense diante do Cerrado, 74-68, mas há muito que melhorar na sequência da temporada. Aí, algumas imagens da partida e os comentários do Rafael Antônio sobre a dura vitória do Bauru Basquete sobre o Cerrado. Vamos aos jogos e também a classificação do NBB. Primeiro, os jogos, daí você está vendo a vitória bauruense sobre o Cerrado, 74-68. No sábado, o Mogi foi derrotado pelo Flamengo. Olha só a diferença de pontos, 117-77. O São Paulo venceu o Unifacisa 88-70 e o União Corinthians foi o algoz da primeira derrota de Franca, 89-85. No domingo, Minas venceu o Pato Basquete por 101-70. Jogos desta segunda-feira, dia 7. O Brasília enfrenta o Caxias, o São Paulo enfrenta o Basquete Cearense. E na terça-feira, dia 8, o Mogi enfrenta o Minas. A classificação de momento do Novo Basquete Brasil, ou Nosso Basquete Brasil, como o pessoal tem falado agora, traz aí Franca em primeiro, seguido pelo Flamengo, Minas, Bauru é o 4º neste momento, São Paulo é o 5º, Pinheiros vem em 6º, Unifacisa é o 7º e o Paulistano o 8º. Pato Basquete é o 9º, o Caxias o 10º, Rio Claro vem em 11º e o Corinthians fechando a zona de classificação para os playoffs é o 12º. O Cerrado é o 13º, União Corinthians o 14º, Mogi o 15º, Basquete Cearense é o 16º e o Lanterninha é o Brasília. Passando agora para o futebol, vamos então acompanhar a derrota noroestina no sábado para o Olímpia em jogo válido pela 3ª rodada da Série A3. Vamos então com algumas imagens e depois a análise do jogo com J. Martins e Zé Luiz Pereira. Vamos então aos melhores momentos do jogo. Primeiro susto do Noroeste. O Pablo bateu cabeça com o companheiro e o cabeceio do Romão vai na trave. Na sequência, time da casa atacando, Guilherme Teixeira cabeceia para trás, furada bizonha de Jonatas Paulista e Romão, com seu oportunismo, não perdoa. Olímpia 1-0. Reveja a furada incrível do Jonatas Paulista e o oportunismo do Romão. Ainda no primeiro tempo, a melhor chance do Noroeste no jogo. Jonatas lançou, Diogo bateu por cobertura, mas a bola foi pela linha de fundo. Ainda no primeiro tempo, o Olímpia teve esta falta muito perigosa. Cobrança perfeita, melhor ainda a defesa do Pablo. No segundo tempo, o Noroeste teve a arrancada do Leleco. Ele vai levando a marcação, invade a grande área e aí a grande reclamação. Torcida noroestina queria pênalti nesse lance. Ainda no segundo tempo, o Norusca insistindo. Cruzamento de Vinícius Bala. E aí o goleiro do Olímpia de carrinho aliviou. Cobrança de falta do Marco Goiano. Em 2 tempos, o goleiro do Olímpia defende e garante a vitória. Um abraço, Cristiano, um abraço para o pessoal que acompanha o resumo. Em verdade, pouco a se falar em relação à atuação do último jogo em Bauru, com o Noroeste, as duras penas, ganhou do Bandeirantes de Birigui. Ontem, pelo menos no jogo contra a equipe de Olímpia, o Norosca voltou a mostrar algumas das deficiências mostradas no jogo anterior. É evidente que chegou numa boa condição, com 6 pontos ganhos na liderança, mas o futebol apresentado não mostrou credenciais para a gente poder continuar sonhando tão alto com essa possibilidade maior que é o retorno à Série A2. O Noroeste teve alguns erros cruciais e acabou merecidamente, né, pelo que mostrou o adversário, bastante determinado,
com perfil de Série A3, e o Noroeste amargou a primeira derrota na competição. Zé Luiz acompanhou também ao meu lado, ao lado do Rafael Antônio, e certamente pode falar um pouquinho mais do jogo. Eu acho, Cris, o seguinte: o torcedor noroestino precisa ter um pouco de paciência, precisa ter calma. O time foi montado muito às pressas, o time não teve uma preparação que devia ter. O time está sendo montado trocando a roda com o carro em movimento. Você vê, o Noroeste tem mais 2 jogos essa semana. Está saindo daqui de Olímpia, vai chegar em Bauru hoje à noite, descansa amanhã, treina segunda, treina terça e joga quarta. Quer dizer, não tem como treinar o time. Então, o torcedor precisa ter paciência, o Luiz Carlos e a sua comissão vão ter que refazer uma engenharia para se montar esse time. Esse time tem que ser montado e a diretoria precisa ajudar para trazer jogadores. Nós precisa ter uns 3 a 4 jogadores de atacantes, ou meias de ligações de atacante. O time precisa de reforço, porque senão vai ser muito difícil. E para concluir minha participação no resumo, Cristiano, eu diria que eu faço das palavras da Luiz as minhas palavras. É o momento de ter um pouquinho mais de pé no chão, de tranquilidade. Sempre o resultado negativo traz tudo esse burburinho, né? Traz alguns questionamentos e às vezes até traz uma desestabilização momentânea. Mas é preciso voltar, retomar a caminhada, pensando num melhor que seria uma qualificação entre os outros. O campeonato está apenas começando, muita coisa vai acontecer. E eu acho que esses 2 jogos vão dar bem para todos nós aqui veio o Noroeste nessa competição. Na quarta-feira é em Bauru contra a Votuporanguense, que montou o time, já vem de uma temporada vitoriosa e montou um time bastante competitivo. E o outro adversário é o Comercial, que hoje está ostentando aí as primeiras posições. É um time que montou, calcado em alguns jogadores de expressão, e certamente vai ser um jogo muito difícil. Mas o mais importante é se manter entre os 8. E aí é outro campeonato e certamente vai ser outra história. Um abraço para você, Cristiano, e um abraço para o pessoal do Resumo. Outra equipe aqui da região que também entrou em campo pela Série A3 no sábado foi o Marília, que foi a capital enfrentar o Nacional e venceu por 1-0. Vamos ver o gol da partida. O único gol da partida saiu aos 5 minutos do segundo tempo. Tabela envolvente da equipe do Marília e o cruzamento foi na medida para o artilheiro Varley. Ele cabeceou como manda o figurino. Final de jogo, Marília 1, Nacional 0. Com o resultado, o Marília chega à sua segunda vitória consecutiva na Série A3. Já o Nacional amarga a lanterna da competição. Vamos então conferir os demais resultados desta Série A3 deste fim de semana. No sábado, Sertãozinho 1, São José 2, Olímpia 1, Noroeste 0, Rio Preto 2, Capivariano 0, Nacional 0, Marília 1, Desportivo Brasil 1, Comercial 2. No domingo, Matonense União Suzano 2-2, Votuporanguense Barretos 0-0, Bandeirante 0 e EC São Bernardo 2. Vamos à classificação de momento da Série A3. EC São Bernardo é o primeiro, 7 pontos. Daí vem Comercial, São José, Marília, Noroeste, Rio Preto com 6. A Votuporanguense e União Suzano tem 5, assim como Barretos. O Olímpia e o Sertãozinho tem 4. Capivariano tem 3. Matonense 2. Bandeirante 1. E ainda não marcaram pontos na competição o Desportivo Brasil e o Nacional da Capital. A próxima rodada da Série A3 tem jogo nesta terça, dia 8 de fevereiro, às 15 horas. Desportivo Brasil enfrenta o Olímpia. Na quarta, EC São Bernardo enfrenta o Sertãozinho, União Suzano enfrenta o Barretos, Capivariano e Matonense são jogos das 3 da tarde. Às 19 horas tem Comercial em Marília, o jogo do Noroeste às 19h30 contra Votuporanguense. E você confere aqui no canal do YouTube do Jornada Esportiva. Às 20 horas tem Bandeirante Nacional, São José e Rio Preto. Mais times da região entraram em campo neste fim de semana, só que pela Série 2. O Linense entrou em campo no domingo e venceu o Monte Azul por 3-0. Vamos ver os gols dessa partida. Olá, Cristiane, Rafael e equipe do Jornada em Resumo. Sobre a Série 2, Linense e Monte Azul, 3-0 para a equipe do Cal.
Um jogo onde a equipe do Linense fez 1-0 a 13 minutos. Num cruzamento do Mário, Wesley aproveitou fazendo 1-0. A equipe do Monte Azul, que está pressionada no campeonato, foi para cima, criou oportunidades dentro do jogo, mas infelizmente não fez o gol. Aí aos 43 minutos, o Mário, numa bela jogada, ia para o gol, falta e Ramon acabou sendo expulso naquela oportunidade. O Linense acabou vencendo a primeira etapa pelo placar de 1-0. No segundo tempo, a equipe do Linense continuou com o mesmo patamar, a equipe do Monte Azul, mesmo com jogador a menos, acabou indo para cima, criando oportunidades dentro da partida, não foi feliz. O João Valim fez as substituições que normalmente faz dentro dos jogos do Linense nessa Série A2. Tivemos ali, por volta dos 37 minutos, uma penalidade no jogador Matheus Melo, que entrou muito bem no jogo. Thiago Humberto foi lá, fez 2-0, aí matou de vez a equipe do Monte Azul. O Linense começou a criar oportunidades, valorizar posse de bola, e já no finalzinho dos descontos, o Jonathan Marinho, que entrou no segundo tempo, fez 3-0 para a equipe do Cal. Resultado positivo, importante para a equipe do Linense na sequência do campeonato. Vamos agora então aos resultados da Série 2 deste fim de semana. No sábado, São Caetano 0, Rio Claro 1, 15 de Piracicaba e Osasco ficaram no 3-3, Oeste e Primavera ficaram no 0-0. No domingo, o Linense venceu Monte Azul 3-0, Lemense 0, Portuguesa 1, São Bento 1, Taubaté 0, Red Bull Brasil 0, Juventus 1 e o Velo venceu a Portuguesa Santista por 2-1. A classificação da Série 2 no momento é esta: Juventus 12 pontos, Oeste 11, Portuguesa 10, São Bento 8, Linense Velo Clube tem 7, Lemense tem 6, o 15 de Piracicaba tem 5, São Caetano e Rio Claro 4, Monte Azul 3, assim como a Portuguesa Santista também 3, Red Bull Brasil, Osasco Audax, Taubaté e Primavera de Indaiatuba, todos com 2 pontos. A próxima rodada da Série 2 será na quarta-feira, dia 9 de fevereiro, às 3 da tarde, Monte Azul e 15 de Piracicaba, Juventus e Linense, Primavera e Velo, Rio Claro e São Bento, Osasco, Audax e Lemense, Portuguesa Santista e Oeste, às 19, Taubaté e Red Bull Brasil, e às 20 horas, Portuguesa e São Caetano. E este foi o Jornada em Resumo do fim de semana. Fique ligadinho que no meio da semana tem rodada, tem mais jogos sendo transmitidos aqui pelo canal do YouTube do Jornada Esportiva. E se você perdeu alguma transmissão, não tem importância, a gente resume para você, é só ficar ligadinho. Aproveite e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Deixa o joinha pra gente aí nos nossos vídeos, nas nossas transmissões. Não esqueça de ativar o sininho, porque aí sempre que a gente entrar no ar ou tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo e vai poder acompanhar. Um grande abraço a todos e até o próximo Jornada em Resumo.